Oi, gente! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá pipocando por toda parte: ajuda mútua. Mas pode esquecer aquela ideia de assistencialismo, de alguém de cima ajudando quem tá embaixo. O papo aqui é outro. É sobre a força que a gente tem quando se junta, sabe? Solidariedade na veia. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. E se a gente parasse de olhar para cima esperando uma solução e começasse a olhar para o lado? Será que a verdadeira ajuda, aquela que transforma mesmo, já não está aqui, na nossa comunidade, entre vizinhos e amigos? Tá, mas o que é ajuda mútua na real? Bom, o ativista Jim Spade define de um jeito bem legal. Pensa assim, não é só sobre dar ou receber, é sobre criar uma rede de apoio de verdade onde todo mundo cuida de todo mundo. A ideia é, sim, resolver as urgências de agora, mas ao mesmo tempo ir construindo um futuro onde todo mundo tenha condições melhores de vida. E aqui está o pulo do gato. Ajuda mútua não é caridade. Pensa bem, na caridade existe uma hierarquia, né? Tem a pessoa que ajuda e a que é ajudada. Na ajuda mútua, não. É tudo horizontal, tá todo mundo no mesmo barco. É uma relação de igual para igual, de solidariedade. A gente não tá só apagando o fogo, a gente tá tentando entender por que o incêndio começou. É a diferença fundamental entre dizer eu ajudo você e dizer a gente tá junto nessa. E para isso não ficar só na teoria, vamos ver como a ajuda mútua acontece na prática. O exemplo que a gente vai ver agora vem de uma das maiores tragédias recentes dos Estados Unidos, um momento que mostrou um poder comunitário impressionante bem no meio do caos. Tenta imaginar a cena. Agosto de 2005, o furacão Katrina simplesmente devasta a cidade de Nova Orleans. A água sobe, o caos se instala e a ajuda oficial, lenta, desorganizada, não chega para quem mais precisa. Milhares de pessoas são literalmente deixadas por conta própria. E é aí que acontece uma coisa incrível. Quem fez a diferença de verdade não foram as equipes oficiais, mas as pessoas comuns. Moradores, vizinhos, pegando seus próprios barcos e saindo para resgatar quem estava ilhado. Muitas vezes, eles até ignoraram as ordens das autoridades para poder ajudar. Foi um movimento que veio de baixo, da pura solidariedade. E foi dessa união espontânea que nasceu o Common Ground Collective, um coletivo formado ali na hora por moradores e ativistas tipo Malik Rahim, para tentar organizar toda essa onda de ajuda que surgiu da própria comunidade. E o trabalho deles foi algo surreal, gente, não era só resgatar pessoas. Eles montaram clínicas de saúde gratuitas, cozinhas comunitárias que serviam milhares de refeições, distribuíram mantimentos, eles criaram programas para ajudar a reconstruir as casas, fizeram hortas comunitárias e até documentaram abusos da polícia. Basicamente, tudo o que o Estado não estava fazendo, a comunidade se juntou e fez acontecer. E saca só a dimensão que isso tomou. Nos primeiros 3 anos, mais de 23 mil pessoas se voluntariaram. 23 mil, é gente pra caramba! Foi uma das maiores mobilizações de ajuda mútua da história recente dos Estados Unidos, tudo de forma autônoma. Mas olha, essa ideia de se ajudar não é nenhuma novidade. O que rolou em Nova Orleans é um exemplo poderoso de algo que existe há muito tempo. E para alguns pensadores, essa é a verdadeira chave da nossa evolução como espécie. Se liga nessa ideia do Peter Kropotkin, lá de 1902. Enquanto todo mundo falava da sobrevivência do mais forte, ele dizia que o que realmente faz uma espécie prosperar não é a competição, é a cooperação. As espécies que mais se ajudam são as que mais crescem, as que mais evoluem. Isso, claro, vale pra gente também. E se a gente olha para a nossa própria história, a gente vê que isso é verdade. Antes de existir o que a gente chama de estado de bem-estar social, com todos os programas de governo, a ajuda mútua era o normal. Era a comunidade que se organizava para cuidar dos seus. Olha que dado maluco! Lá por 1910, nos Estados Unidos, cerca de 1/3 de todos os homens adultos fazia parte de algum tipo de sociedade fraterna. E não era um clubinho, não. Eram redes que ofereciam hospitais, orfanatos, seguros. Era a rede de proteção social da época, toda construída pela própria comunidade. Essa linha do tempo aqui mostra bem a trajetória, né? Desde as guildas na Idade Média, passando pelo auge dessas sociedades fraternas, aí no século XX o Estado cresce e assume muitas dessas funções. Mas hoje, com tantas crises acontecendo, a gente está vendo um renascimento desses grupos. É a comunidade retomando as rédeas. Ok, mas como é que esses grupos se organizam sem ter chefe, sem ter uma hierarquia toda definida? Qual é o segredo para a coisa funcionar? A resposta está na forma como as decisões são tomadas e como o trabalho é dividido. O Jim Spade, que a gente já citou, mata a charada.
Ele diz que quando as pessoas sentem que têm voz, que a opinião delas importa, elas se engajam de um jeito completamente diferente. Elas não só fazem o trabalho, elas se sentem donas do projeto. É por isso que nesses grupos todo mundo participa, todo mundo decide junto. E para isso dar certo, tem alguns princípios que são chave. Primeiro, incluir todo mundo, principalmente quem costuma não ser ouvido. Segundo, as decisões são tomadas em conjunto, buscando consenso, para que todo mundo se sinta parte daquilo. Terceiro, é super importante cuidar de quem está na linha de frente para evitar o esgotamento, o famoso burnout. E por último, o objetivo é que todo mundo que participa saia de lá mais forte, com novas habilidades e, claro, com laços de solidariedade mais fortes. No fim das contas, o lance da ajuda mútua vai muito além de só entregar uma cesta básica ou um remédio. O objetivo maior é construir poder comunitário, é transformar as pessoas. Alguém que chega precisando de ajuda, com o tempo, descobre a própria força e passa a ser quem ajuda, quem organiza, quem muda a realidade ao seu redor. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. A ajuda mútua não é só um jeito de sobreviver às crises, é um jeito de construir ativamente o futuro que a gente quer viver. A lógica é a seguinte: a ajuda mútua entende que a falta de comida, de moradia, de saúde não acontece por acaso. Ela é resultado de sistemas que geram desigualdade. Então, ao se organizar para suprir essas necessidades, a comunidade não está só resolvendo um problema pontual. Ela está, na prática, questionando esse sistema e mostrando que outra forma de se organizar é possível. A Oxfam resumiu isso perfeitamente. Fornecer ajuda não é um ato de bondade, de caridade. É uma questão de justiça. É uma ferramenta para redistribuir recursos e lutar por um mundo mais justo, baseado na solidariedade. No fundo, o que está em jogo aqui é a dignidade humana. É afirmar que toda a vida tem valor, que todo mundo tem algo a contribuir. E, principalmente, é a prova viva do poder imenso que as comunidades têm de cuidar de si mesmas, de encontrar suas próprias soluções. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Como é que a gente pode trazer um pouco mais dessa ajuda mútua para o nosso dia a dia? Que pequenas atitudes, que novas formas de solidariedade a gente pode começar a construir agora mesmo, na nossa rua, no nosso bairro, com as pessoas ao nosso redor? A mudança, no fim, começa com a gente.